Nesse vídeo a gente vai falar sobre os alphas 3D, e aqui dentro do ZBrush eles servem para você conseguir projetar algum tipo de modelo aí na sua malha. Esse tipo, de projeção ele funciona baseado, em Vector Displacement, e no ZBrush, como nos alphas 2D, você tem aqui o Displacement, que seria uma textura em escala de cinza. Quando você tem a textura em escala de cinza, o máximo que você vai ter seria um eixo, porque ele é determinado, pela cor dessa textura. Então, quanto mais clara seria essa textura, maior será esse volume. Só que a questão aqui é que você não tem esse tipo de informação, que seria a informação aqui da direção que essa normal tem que seguir, que seriam as informações da direção de tangente. Então, nesse caso, o ZBrush ele também utiliza a opção de Vector Displacement, que funciona de uma forma parecida com a Normal Map. Então você tem algumas cores aqui em RGB e ele consegue definir para você qual é a direção que essa malha tem que tomar. Então isso significa que quando você cria um modelo, baseando nesse modelo, ele vai criar uma textura ali que seja na memória ou em cache ou até mesmo ali reservada no brush. E ele vai conseguir salvar para você essa direção e assim você consegue projetar esse modelo em qualquer outra superfície que você esteja trabalhando. Então, por exemplo, aqui você tem essa textura de orelha e essa textura mostra aqui algumas direções. Então, no caso, você tem aqui o verde, você tem o vermelho, o azul novamente para indicar profundidade. E aí, quando você projeta essa textura no seu modelo, você tem esse tipo de deformação. As normais do modelo ali conseguem saber para onde que elas têm que ir. Então, você consegue definir tanto a direção, quanto a quantidade de deformação que vai ter nessa malha. E aqui dentro do ZBrush é exatamente isso que acontece. Então você tem aqui o seu modelo, quando você cria o brush, ele consegue entender, por exemplo, aqui o volume do modelo, então ele sabe que o modelo tem que vir para essa direção, e o vector ele entende que todas essas nuances aqui, então ele sabe que a normal do modelo está apontando para alguma direção específica, e assim ele vai conseguir fazer essa projeção do modelo. Só que nesse caso, para isso acontecer, obviamente você não pode sair utilizando qualquer coisa, porque ele necessita, nesse caso aqui, de um plane. Então aqui, sempre que você estiver utilizando um plane, você não vai poder utilizar outro tipo de função. Por exemplo, se eu colocar aqui o ZModeler para tentar fazer algum tipo de modelo, ele não vai funcionar, porque eu tirei aquela estrutura inicial de plane. E ele necessita dessa informação aqui para poder fazer essa projeção, para criar esses mapas aí, que seja em cache, na memória, que seja, ele vai conseguir criar o seu modelo. E se você distorcer esse plane, ele não vai poder criar esse modelo. Então, tente não usar o ZModeler, nem para extrudar, nem para adicionar mais linhas. O que você tem que fazer aqui é apenas esculpir com o que você tem em mãos. Então, no caso, a gente pode utilizar qualquer tipo de modelo aqui, qualquer tipo de brush, para poder fazer essa escultura. E se acaso você quiser utilizar algo com mais subdivisões, aí você vai ter que ir adicionando aqui as divisões aqui no painel Geometry. Então, eu vou tentar criar algum tipo de modelo aqui bem simples para a gente conseguir entender um pouco mais sobre esse Alpha 3D. E aqui eu vou utilizar o brush Snake Hook, vou colocar a simetria em Z como radial, vou manter em 5 mesmo, e aqui agora a gente consegue fazer algumas distorções na malha, Então agora quando eu começar a puxar essa malha, ela vai ficar sem resolução. Para eu adicionar resolução eu preciso adicionar divisões aqui, então eu posso clicar aqui em Divide, ele vai adicionar uma divisão, ou eu posso usar os atalhos, que seria Ctrl D para adicionar divisão, Shift D para descer aqui no slide, e a letra D para subir aqui no slide. Então Ctrl D adiciona, Shift D desce, e letra D sobe. E agora você pode utilizar qualquer brush aqui que você quiser. Você é livre para poder modelar desde que você não altere essa topologia desse plane aqui. Então, vou tentar adicionar mais alguns detalhes, adicionar mais divisões. Posso também, caso você queira utilizar algum outro brush aqui de 3D, ou algum outro brush que tem alphas 3D, você é livre para utilizar qualquer tipo de brush. Se acaso sua malha ficar muito distorcida, uma das coisas que você pode fazer para melhorar essa topologia aqui que está toda mexida aqui, você pode vir aqui no painel Deformation e utilizar a opção Relax. Quando você utiliza essa opção, o que ele faz é tentar mover a sua topologia, ele vai dar um Relax na topologia, então ele vai tentar deixá-la um pouco mais reta, um pouco mais homogênea para manter o formato inicial, e depois ele vai reprojetar essa topologia no seu modelo. Então, pode ser que dê um bom resultado, pode ser que fique um pouco distorcido, é interessante você testar essa opção. Então aqui no caso você viu que ele fez um Relax, ficou bem interessante o meu modelo, mas ele mudou aqui o tamanho do plane, Você vê que o plane agora ele está com um tamanho diferente. Isso também é uma coisa legal, Eu gosto sempre de deixar o plane com um tamanho padrão para evitar distorções e tudo mais. E aí uma coisa que você pode fazer talvez é colocar máscaras aqui. Então posso tirar essa simetria aqui, colocar uma simetria tirando a radial, manter em X. No caso X e Y, vou fazer uma máscara aqui nesse lado esquerdo, para ele já fazer no lado direito, também aqui na parte de cima. Então agora sim eu posso tentar novamente dar um Relax,
Então ele manteve, né, um pouco mais o meu modelo aqui, né, as bordas do plane, mas ainda assim ele mexeu um pouquinho. Agora para a gente poder corrigir, né, esse plane, porque você está vendo que agora, além dele estar arredondado, né, ele também não está no tamanho original. Então uma coisa que a gente pode fazer é vir aqui no painel. Então uma coisa que a gente pode fazer é vir aqui na opção abaixo, né, que seria esse Morph to Grid. O que ele faz é tentar voltar, né, esse plane no formato original. Algumas partes aqui, né, essa parte acabou sendo afetada, então isso é porque tem máscara aqui, então vou colocar uma máscara aqui para não ser afetado e vou tentar novamente. Então agora o plane está começando a entrar na forma original, então vamos voltar aqui ele até chegar a 100%. Então agora sim, meu modelo agora está com o formato correto aqui nas bordas, só que ele ainda tem umas falhas, né, que eu posso utilizar o Smooth para disfarçar isso aqui. Como ele deu um relax, então ele também acabou afetando as pontas aqui. Vou dar só um smooth para a gente tirar um pouquinho desses quadrados aqui que ficou na ponta. E você pode adicionar aqui qualquer tipo de detalhe. Quando você projetar lá, a intenção é que todos esses detalhes, né, apareçam no seu modelo. Então vou voltar aqui no modo de escultura com a simetria radial. Muito bem, então isso aqui seria o modelo e agora a gente vai tentar criar esse brush de 3D. E para a gente conseguir criar esse brush, você tem duas opções, né? Uma delas aqui na opção de alpha e uma outra na opção da aba brush. Então qual seria, né, a diferença entre essas duas opções? Se você vier aqui em alpha, você tem uma opção aqui chamada From Mesh. Então isso aqui quer dizer que ele vai criar um alpha a partir do modelo que você tem na tela. Quando você clica aqui, ele vai abrir essa janelinha para você, né, poder posicionar o seu modelo. Vou manter o recenter, né, manter ele no padrão e dar OK. Na hora que você criou esse alpha, né, ele aparece aqui no canto esquerdo escrito 3D. Então significa que agora isso aqui é um alpha de vetor, né, um alpha 3D. Então eu posso mudar aqui para Drag Rect e tentar colocar o modelo. Ele vai aparecer o distorcido aqui. Eu vou mudar a opção para adicionar. Eu vou deixar a intensidade em 100. Então agora quando eu começar a adicionar esse modelo, né, você percebe que ele já vai ter ali o formato 3D. Ele pegou exatamente todo o formato que eu esculpi. Ah, mas e se eu tentar utilizar um outro modelo, né, e tentar criar da mesma forma? Então vamos pegar aqui, por exemplo, né, essa engrenagem. Ela não está esculpida num plane, né, obviamente. E se eu clicar aqui em From Mesh e tentar criar, ele vai criar um alpha para mim normal, só que ele não tem aqui no cantinho escrito 3D. Por quê? Ele não utilizou o plane, né, como base, então ele não sabe que isso daqui seria um alpha de displacement. Então sempre quando você for criar o displacement, utilize o plane, e aí sim, quando você vier em From Mesh, ele vai criar para você aqui esse alpha 3D. E aqui dentro de Brush você tem a mesma opção, né, que seria o From Mesh, mas a diferença é que ele vai criar um novo brush para você. Então quando eu clicar aqui em From Mesh, ele criou um novo brush para mim, né, e adicionou esse meu modelo aqui nessa seleção. E eu posso agora, né, criar vários outros inserts aqui. Por exemplo, eu vou criar um novo modelo aqui bem simples mesmo, utilizando qualquer brush aqui. Vou colocar alguns pontinhos. Como eu estou utilizando o alpha, se eu clicar aqui agora em From Mesh, ele já virou para mim aqui um alpha 3D. E ele adicionou aqui junto com o meu brush. Então agora eu tenho dois alphas, né, no mesmo brush. Isso aqui é bem interessante, né? Você pode ir criando, né, e concentrando todos os seus alphas aqui dentro de um único brush. Então eu posso criar mais um aqui. Vamos pegar o Make Polymesh. Posso utilizar novamente o radial e utilizar a opção From Mesh. Então agora eu tenho, né, três tipos de brushes diferentes aqui. Posso selecionar qualquer um deles, né, pegar qualquer tipo de modelo e tentar adicionar. Então o que ele está fazendo, né, é pegando esse modelo baseado naquele plane que eu fiz e utilizando aqui, né, a topologia desse modelo para poder fazer essa projeção. Às vezes acontece algumas falhas, né, você pode controlar esse tipo de falhas aqui em Focal Shift. E agora a topologia, né, tá bem mais interessante aqui. Agora você vê que as bordas, né, estão até mais suaves. Então tudo isso aqui é interessante você configurar e testar para ver qual seria a melhor configuração para cada brush. E depois você pode vir aqui em Brush e salvar o seu brush da forma como você quiser. Uma informação interessante, né, quando você está mexendo aqui com vários tipos de alpha dentro de um único brush, é que às vezes você não quer utilizar algum alpha, você quer deletar ele, ou você quer adicionar esse alpha em algum brush já existente. Então, né, nesse brush que a gente criou, eu posso vir aqui na opção Create, e aqui embaixo eu tenho outras opções para a gente conseguir fazer essa configuração, né? Então, se você vier aqui e não gostou de algum brush e você quiser deletar esse brush, então você pode clicar em Delete. Só que tem um porém, essa opção você não consegue dar Ctrl Z. Então, caso você faça isso, você dá Ctrl Z, você não vai ter mais o seu brush de volta. Então, é muito importante, né, tomar bastante cuidado aí com o tipo de alteração que você fizer aqui dentro, porque elas não terão Ctrl Z. Então, vou criar esse brush novamente, só para a gente conseguir demonstrar algumas coisas aqui. Então, caso você queira deletar algum tipo de brush, eu recomendo você utilizar, antes de deletar, as opções de copy. Então, aqui eu tenho a opção de copy meshes ou copy one mesh, que no caso ele vai copiar apenas um modelo, né, desses daqui que estão aqui em cima. Então, eu vou selecionar esse daqui, vou apertar copy meshes, que ele vai copiar todos os meshes para mim, né, todos os modelos. Eu posso agora deletar todos eles se você quiser. E agora, para voltar como estava antes, eu posso utilizar a opção Paste Replace. Então agora ele voltou, né, os brushes como era antes.
No caso você delete, né, algum brush que você não queira, você pode voltar aqui, Paste Replace. E aqui também você tem duas outras opções de Paste, que seria o Paste Append e Paste Insert. Isso aqui é para quando você tem muitos brushes aqui em cima, então no caso você quer adicionar, né, aqueles brushes lá. Então, por exemplo, né, vou voltar lá naquele brush, vou selecionar esse primeiro aqui, apertar em Copy One, que aqui ele vai copiar apenas esse brush, esse mesh, né? Vamos naquele brush lá e vou dar um Paste Append. Sempre que você utilizar o Append, ele vai aparecer sempre no final. E sempre que você utilizar o Insert, ele vai aparecer entre, né, esse brush selecionado. Então, Paste Insert, ele vai aparecer bem aqui. Então, agora eu tenho dois brushes iguais, né? Posso selecionar um deles e deletar. E agora você consegue configurar, né, esse tipo de brush, pode fazer suas edições. Caso você queira adicionar algum crédito, né, você pode vir aqui, Edit Credit, e colocar seu link, né, seu site, seu nome aí. Agora, e se você tiver, né, um modelo seu e quiser transformar ele no Alpha 3D? Para isso, você vai ter que utilizar esse plane, né, onde a gente não pode sair dessa estrutura, e você vai ter que projetar o seu modelo nesse plane. Então, vou pegar aqui essa cabeça, né, que é padrão do ZBrush, e vou adicionar ela aqui dentro da minha subtool plane. Então, Insert. E agora eu vou converter ela em Dynamesh. Eu não preciso necessariamente fazer isso, mas para evitar problemas, né, na projeção, eu vou converter em Dynamesh para retirar todos esses buracos que ela tem. Então, agora eu tenho, né, essa cabeça aqui em Dynamesh. Eu posso agora vir no plane, vou ativar ela aqui. Você vê que ela está bem pequena. Então, vamos usar o Gizmo, centralizar o Gizmo aqui e mudar a escala dessa cabeça. Beleza, então agora o que eu tenho que fazer aqui, vou adicionar umas divisões. Então, por exemplo, aqui vou pegar 6 divisões. E antes de eu começar a fazer qualquer mudança, né, nesse plane, qualquer projeção, é sempre bom lembrar que eu tenho que guardar esse formato inicial. Então, para isso, eu preciso vir aqui em Morph Target e dar um Store Morph, porque isso aqui ele vai guardar esse formato aqui. Caso eu faça alguma modificação, eu consigo voltar ele como era antes. E aí eu não preciso ficar dependendo de Ctrl Z, né, para poder fazer alguns tipos de ajustes. Então, eu dei o Store Morph, posso isolar as laterais aqui para evitar algum erro de projeção. E agora eu vou vir aqui no painel Subtool, na aba de Project, e vou começar a projetar. As informações de projeção aqui, elas estão bem sutis, né? Então aqui 0.01 não tem muita diferença. Então vou colocar logo 1 para ter um efeito bem considerável. E vou baixar as divisões. Porque se você projetar numa divisão muito alta, o seu modelo, né, pode demorar muito para projetar. Então agora você pode vir aqui em Project e Project All. Então agora você já vê que a cabeça começa, né, já começa a ser projetada. Vou apertar novamente aqui a letra D para subir a divisão, Project novamente. Você vê que agora ele fez, né, essa bagunça aqui. Isso é porque a distância agora está muito alta. Posso voltar ela para 0.01 e continuar projetando. Aí você pode utilizar o Smooth para poder fazer alguns ajustes, né, antes de continuar a projeção. Em alguns lugares, né, ele pode fazer alguns buracos. Isso é porque a malha, né, está distante. Então você pode dar um Smooth. Utilizando o Move, você pode puxar para fora e tentar projetar novamente. E assim você vai indo até o seu modelo ficar totalmente projetado aqui no seu plane. Legal, a minha intenção aqui seria fazer, né, apenas essa cabeça aqui, apenas a parte da frente. Então, caso você queira mais detalhe, é interessante você passar um tempinho a mais, né, para você poder ajustar. Agora, essa borda toda que ficou aqui, eu posso retirar essa borda utilizando o Morph. Então, você lembra que a gente foi aqui embaixo e deu um Store Morph. Então ele deu um store naquele primeiro plane que a gente tinha, né? E agora com o Brush Morph eu posso retirar tudo isso daqui. E o que ele está fazendo é voltar o plane, né? Onde eu passar o brush, ele está voltando naquele formato original. Então aqui a gente pode configurar, né? Com o Smooth e vir aqui tentando ajustar, né, a borda dessa cabeça. Legal, isso aqui pode servir, né, até de base para você aí querer esculpir alguma coisa, né? Caso você só queira a base, né? Depois você dá o Smooth, continua esculpindo aí da forma como você quiser. E agora que essa cabeça foi projetada no plane, eu posso criar o meu Alpha 3D. Mas é interessante, né? Nesse caso, eu vou selecionar um outro tipo de brush, porque se eu criar com esse brush selecionado, ele não vai ter nenhum efeito. Ele vai considerar que seria um Alpha normal aqui. Então, vou pegar um brush qualquer, pode ser um standard mesmo. Eu posso clicar aqui em From Mesh, ele vai abrir essa telinha. Quando eu der OK, ele vai criar aqui um Alpha para mim. Então, agora sim, né? Mudando aqui para Drag Rect, sempre colocando a intensidade em 100, eu posso criar aqui outras cabeças. Então é isso daí. Aí agora, caso você queira criar um brush disso daqui, né? Porque no caso eu utilizei a opção dentro de Alpha, posso utilizar agora a opção dentro de Brush, From Mesh, ele vai criar um brush novo para mim. Então isso aqui facilita bastante aí você criar suas base mesh, você também utilizar para concept e tudo mais. Então essa seria, né, a forma de você utilizar o brush de Alpha 3D. E uma última opção seria você conseguir importar a sua textura ou exportar uma textura de Vector Displacement. Você pode criar em outro programa, né, e importar aqui dentro.
poder utilizar como brush. Para fazer isso a gente vai vir aqui em Texture, Import, e normalmente você vai ter essas texturas no formato EXR, né? Ou às vezes pode ser até mesmo em TIFF. TIFF normalmente o ZBrush acaba dando alguns problemas de leitura. Eu recomendo sempre, mesmo que você tenha, né, uma textura em TIFF, converta ela em EXR no Photoshop que você vai ter um resultado bem mais interessante aqui. Então, quando a gente importa, ela vem aqui nesse formato que às vezes a gente não vai conseguir entender, né, o que seria essa textura, mas você vai ver essas cores, né, azul, vermelha e verde. Então, clicando na textura, você pode vir nesse botão aqui, To Mesh, que aqui ele vai criar, né, essa textura baseada, ou melhor, ele vai criar o seu modelo baseado nessa textura. Então, aqui seria a orelha que foi baixada, né, a partir dessa textura. E para transformar essa orelha aqui num brush, eu venho aqui em Alpha e From Mesh, que eu vou criar uma textura a partir do modelo. E agora sim eu posso utilizar, né, essa textura em qualquer modelo que eu estiver fazendo aqui no ZBrush. E para você exportar essa textura, né, eu vou utilizar aqui o modelo que a gente criou anteriormente. Então eu vou voltar aqui em Texture e agora eu vou utilizar o botão From Mesh, que aqui no caso ele vai criar uma textura a partir do meu modelo. Aqui nesse caso ele criou, né, com essas cores azul e vermelho. Isso é porque a nossa textura, né, ela está flipada aqui, ela está invertida. Então, caso você tenha, né, essas duas cores ou uma delas, significa que o azul, o seu modelo está flipado em Y, e o vermelho, o seu modelo está flipado em X. Então, para a gente conseguir arrumar essa textura, eu vou vir aqui em Deformation e utilizar a opção Mirror. Só que tem um porém, se eu utilizar essa opção aqui, ele não vai deixar porque o meu modelo tem subdivisões. Então para isso eu vou deletar as divisões e agora sim eu posso vir aqui em Deformation. Então o meu modelo está flipado, né, das duas maneiras, X e Y. Então eu vou utilizar aqui a opção X primeiro, já flipei. Não foi visível, né, porque o modelo está simétrico, então agora quando eu tentar criar novamente, agora ele vai vir só com uma cor, né? Então agora a cor Y, então agora eu ativo aqui o botãozinho Y, e tiro o X e aperto aqui em Mirror. E agora sim, quando eu criar novamente, From Mesh, agora sim minha textura está correta, né? Agora eu posso exportar essa textura. Uma coisa importante quando você estiver exportando essa textura é que alguns programas exigem, né, esse tipo de nome, VDM, que seria Vector Displacement. Então é sempre interessante depois do nome que você estiver colocando, né, coloca o underline e coloca ali a nomenclatura VDM, que assim evita, né, alguns erros quando você estiver importando em algum programa 3D. E essas seriam, né, as dicas de você poder utilizar o Alpha 3D e exportar também as suas texturas de Vector Displacement. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. E é isso aí. Valeu, até a próxima.